Agora, boa noite para quem está em sala, boa noite para quem está online em tempo real. Sejam bem-vindos. Eu sou a professora Ateneia Suliano, professora de língua portuguesa. E, como todos nós que aqui estamos em busca do processo seletivo PM Piauí, vamos lembrar, a última prova da PM Piauí foi sob os cuidados da banca NUCEP, que é NUCEP-UESP, Universidade Estadual do Piauí. Então, a Universidade Estadual tem esse órgão NUCEP responsável pela prova, a última prova. Mas há quem diga que a prova que virá, embora a gente não tenha ainda banca definida, há quem diga que a banca que vai ser responsável vai ser a FGV. Então, há rumores de que a FGV é quem vai se responsabilizar, mas são apenas rumores. Então, como a nossa primeira aula, para que vocês conheçam um pouco do nosso trabalho, o que é que eu fiz? Eu trouxe questões NUCEP, questões FGV, ponto. Então, a gente conversa sobre o conteúdo, e é um conteúdo que coincide para os dois, mas aí a gente vê como é o estilo de questão NUCEP, como é o estilo de questão FGV. Porque aí, depois de banca definida, aí a gente segue com a banca, ok? Então, sejam bem-vindos. E a gente vai começar. Esse material está aí com vocês. Ele está comigo simplesmente porque eu gosto de... Trabalha, cara. Eu gosto de trabalhar com vocês olhando para vocês. E quando eu digo olhando para vocês, significa dizer que eu não gosto muito de olhar para o TD. O papel me tira a atenção de vocês. Então, em vez de olhar para a questão aqui no papel, eu olho para a questão aqui na tela. Vocês também podem olhar a questão na tela ou no papel. Vocês escolhem, claro, né? Mas eu fico olhando pelo movimento de vocês. Quem é que está entendendo, quem é que está tentando e quem foi que já entregou a Deus? Os meus alunos sempre riem e dizem, Ateneia, tu sabe. Eu digo, acho que é o tempo de experiência, né? Então, que eu trabalho com concurso já tem 30, 35 anos. Tá bom? Que eu trabalho para concursos. E que eu trabalho com língua portuguesa tem apenas 42 anos. Então, o que eu não aprendi, se eu não tivesse aprendido, eu já tinha decorado, né? Mas eu não precisei decorar não, tá bom? A gente vai começar pela FGV. Tá? Então, a gente tem 8 questões, 4 questões FGV, 4 questões NUCEP. E a gente vai começar conversando sobre isso aqui. Para a gente resolver as questões FGV, a gente vai precisar ativar esses conhecimentos aqui. Se você tem esse conhecimento, ótimo, você se lança para a questão. Se você diz, não, isso aí eu não me lembro, aí precisa primeiro do conteúdo para poder você resolver a questão com segurança. Tá bom? Nós não vamos resolver por resolver, a gente vai conversar um pouquinho. Como é teu nome? Lázaro. Lázaro. O Mercado Central, ele fica... Juazeiro do Norte tem diversos polos comerciais. Porque a cidade vive de comércio. Então, como há diversos polos, o Mercado Central fica localizado no polo comercial central da cidade. Fica entre as ruas Alencar Peixoto e Santa Luzia. Alencar Peixoto e Santa Luzia. É o Mercado Central que fica localizado no polo comercial central da cidade, porque há outros polos comerciais no município de Juazeiro do Norte. Como é teu nome? Caio? Caio. Eu fui para Expocrato. Fui uma tarde dessas para Expocrato. Mas de verdade é que eu não gostei. Eu achei que havia muita gente. Eu tenho lembrança de um Expocrato mais leve. Tinha menos atrações musicais. Mas tinha mais leveza, as pessoas... Não superlotava o lugar, começa por aí. Nós não tínhamos um show naquele lugar tão esquisito, lá embaixo, sabe? Aí eu achei tudo muito estranho, mas eu fui. Fui uma tarde, dei uma volta, tá? Não pretendo ir novamente, mas eu fui. Tá? Como é teu nome? Luiz. Luiz?
Luiz. Ah, é um nome estranho. Muito prazer. Ó, tão complicado como o meu, Ateneia. Tem 500 reais para me emprestar? 200 reais você me empresta. Pode ir embora. Pode ir para casa. Vá muito à vontade. Como é seu nome? Bruna, pode ir para casa, Bruna. Ouviram meus falares aqui? Bom, quando a gente se aproxima de uma pessoa para falar, a gente se aproxima com intenção. A gente se aproxima para falar e tem intenção na nossa conversa. Do mesmo jeito que quando a gente escreve para as pessoas com intenção. Essa intenção a gente chama de intenção comunicativa. E essa intenção comunicativa dá nome ao que nós chamamos funções da linguagem. A função da linguagem tem a ver com a intenção comunicativa do autor do texto. Percebe? Eu me aproximei de Lázaro. A minha intenção foi qual? Informar onde fica o Mercado Central. Concorda comigo? Só foi isso que eu fiz? Quando eu me aproximei do Caio, qual foi a minha intenção? Dizer que eu fui para Expocrato, mas que eu não gostei, que eu preferia outros templos. Confere? Quando eu me aproximei de Luiz, quase não sai. Eu me aproximei com qual intenção? Pedir 500 reais emprestados. Quando ele disse que não tinha, eu disse, me empresta então pelo menos 200 ou 300. Confere? E quando eu me aproximei de Bruna, eu me aproximei de Bruna para mandar ela embora. Então, eu me aproximei com intenções distintas. Essas intenções dão nome às funções da linguagem. Aí, as funções da linguagem nós temos função referencial. A função referencial é a função da linguagem que predomina nos textos e que a nossa única intenção é dar informação. Então, a gente chama a função referencial, função informativa, função jornalística. Durante o curso, a gente vê esse conteúdo com mais calma, tá bom? Hoje eu preciso apenas dar o panorama. Então, função referencial, informativa ou jornalística, qualquer um dos nomes, é a função da linguagem que predomina naqueles textos em que a principal intenção é dar informação, como eu fiz com o Lázaro, dizendo para ele onde fica o Mercado Central em Juazeiro do Norte. Nós temos uma outra função chamada função emotiva. Essa função emotiva também recebe o nome de expressiva. E a função emotiva ou expressiva, ela predomina nos textos em que você encontra bem marcada a primeira pessoa, porque tem subjetividade. Então, subjetividade é o quê? É minha presença no texto. Quando eu estou no texto, eu digo que o texto tem subjetividade. E essa subjetividade é que marca a função emotiva. Então, função emotiva da linguagem não tem necessariamente a ver com está falando de amor, está falando de paixão, está falando de raiva, está falando de ódio. Não. É o fato de haver uma primeira pessoa. Quando eu me aproximei do Caio que disse, eu fui para Expocrato, mas eu não gostei muito, porque eu venho de um tempo em que era mais leve por lá. Percebe que eu me coloquei no texto? Você vê marcadamente a presença do eu? Então, aqui tem função emotiva. Tá bom? Então, função referencial, meramente informativa. Função emotiva, subjetividade. Primeira pessoa. Tem o eu, tem o nós. Você percebe a presença do autor, do falante no texto. Ok? Vou para outra função. A função chamada conativa. Um nome estranho. Conativa ou injuntiva. Ou um nome mais comum que é a função apelativa. Então, a função conativa, injuntiva ou apelativa é a mesma. É a função da linguagem que a principal intenção do autor é mobilizar o ouvinte ou o leitor. Quando eu olhei para ele e disse assim, me empresta 500 reais? Aí ele disse, eu não tenho esse dinheiro, entendeu? Eu disse, nem 200, dá para me emprestar 200 pelo menos? Ou seja, aqui eu estou mobilizando o comportamento dele. Mobilizando como? Pedindo.
Mas eu também mobilizei o comportamento de Bruna quando eu disse, vai embora, vá para casa. Por quê? Porque eu dei uma ordem. Então, a função conativa, injuntiva ou apelativa é aquela em que a gente mexe com o ouvinte ou mexe com o leitor. Orientando, pedindo, mandando, convidando, mas mobiliza o comportamento do leitor. Por isso se costuma dizer que os verbos estão no imperativo. Pode não ser, mas quase sempre é o imperativo. Porque eu posso dizer assim, Derek olha para mim e diz, Ateneia, eu preciso falar com o dono do cursinho, como é que eu faço? Aí eu digo, vá até o corredor, siga à direita, dobre novamente à direita, depois dobre novamente à direita e você vai ver um nome, sala dos professores. Veja que eu estou usando um imperativo, não estou? Siga o corredor, dobre à direita. Mas eu podia não usar o imperativo, eu podia dizer assim, Derek, para falar com o diretor só tem um jeito. Seguir do próximo corredor, seguir à direita. Depois, dobrar à direita. Está vendo que eu tirei o dobre e coloquei o dobrar? Então, nem sempre tem o imperativo. Então, quase sempre é imperativo, porque é mais fácil do ouvinte entender. Mas eu posso quebrar o imperativo e dizer só assim, erguer-se da carteira. Ficar em posição de sentido. Bater continência. Eu não estou usando o imperativo, mas ainda assim eu estou mobilizando o seu comportamento. Ok? Então, nós temos 6 funções da linguagem. Para hoje, para a aula de hoje, nós precisamos estar ciente dessas 3. Porque a gente vai ver e vai resolvendo logo as questões, tá bom? Então, o que são funções da linguagem? Nada mais são do que a intenção comunicativa que nós temos e que nós usamos à medida que nós falamos. Dependendo da intenção, uma função da linguagem se torna marcante. Agora, pode ocorrer de acontecer, sabe o quê? Como é teu nome de camisa preta? Helder? Helder, esse mês não foi um mês fácil para mim, sabe? Eu tive alguns atropelos, eu tive alguns problemas de saúde na família, e aí eu acabei gastando além do que eu podia. Mas era uma questão de saúde, eu tive que investir, isso não é investimento, isso é realmente você tem que usar. Eu não gasto meu dinheiro com bobagens, mas com necessidades, e quando se trata de saúde, eu nem penso 2 vezes, eu gasto mesmo. Mas aí meu dinheiro acabou. E aí eu tenho 2 meninos e eles tomam um leite especial que custa muito caro. Me emprestam um dinheiro para eu comprar o leite do meu menino? Perceba que nesse meu texto você encontra 2 intenções. Primeiro foi falar da minha dificuldade. Eu primeiro disse que eu estava passando por problemas. Então, quando eu uso quando eu falo que tive que gastar, você percebe a primeira pessoa e diz função emotiva. Confere? Mas na mesma fala, eu também disse que eu estava precisando de dinheiro para comprar o leite dos meus filhos e pedi dinheiro para comprar o leite. Então, também usei função conativa. Confere? Então, a gente diz, nesse texto eu encontrei 2 funções, Ateneia. Agora você me diz, dessas 2 funções, qual era a minha principal intenção? Quer dizer, mesmo que um texto tenha 2 funções, tem uma que se faz mais forte. Me diga qual foi realmente a minha intenção quando eu falei com o Helder. Pedir dinheiro para comprar o leite do meu menino. Ou seja, eu usei a função emotiva para poder sensibilizar, mas na verdade a minha intenção era o quê? Pedir o dinheiro. Aí, para eu não chegar só pedindo dinheiro, eu chorei um pouco a minha vida. Então, todo texto tem intenção comunicativa. Para a galera que está chegando agora, quando eu me aproximo das pessoas para falar, ou quando o texto que eu escrevo é direcionado para alguém, ele vai com intenções. Quando a intenção do texto é só informar, a gente diz função referencial. Quando no texto a gente percebe a primeira pessoa, o eu, o nós,
A gente, aí você diz, quando a Ateneia usa a gente é porque ela está ali. Quando ela usa o eu, então é porque ela está ali naquela história. Então a gente diz que tem subjetividade e a gente diz função emotiva ou expressiva. Então, função referencial, quando o texto quer somente informar. Função emotiva ou expressiva, quando você se coloca no texto, primeira pessoa. E função conativa, injuntiva ou apelativa, quando você quer mexer com o comportamento do leitor, pedindo, mandando, convidando, instruindo, orientando, mas mexe com o leitor, ok? Agora eu vou descer para cá. Relações semânticas. Vocês começaram a ter contato com relações semânticas muito cedo. Quando? Todos nós temos... Todos nós temos um contato muito cedo com as relações semânticas. Dizendo já para vocês, sempre que você encontrar a palavra semântica em qualquer prova de língua portuguesa, semântica tem a ver com sentido. Pronto. Quando falar em sentido, sem semântica, você diz é sentido da palavra. Então, quando alguém diz qual é o valor semântico dessa palavra, alguém está perguntando qual é o sentido dessa palavra no texto. Como assim, hein, Ateneia? Deixa eu mostrar na prática. Vocês concordam comigo que 10 é um numeral? Eu li 10 livros. Nos últimos 2 meses, eu li 10 livros. Concorda comigo que é uma quantidade? Então não é um numeral? Dos 10 livros que eu li, apenas um eu recomendo, porque ele é 10. Ainda é um numeral? Eu li 10 livros. Dos 10 livros que eu li, apenas um eu recomendo, porque esse é 10. Esse é 10 aí é numeral? Ou é uma qualidade que eu estou dizendo, que ele é excelente, que ele é muito bom? Percebe? Eu li 10 livros. Dos 10 livros que eu li, apenas um deles é 10. Aí você diz, então apenas um deles é muito bom, né, Ateneia? Isso. Então um 10, que normalmente é numeral, de repente passou a ser um adjetivo, passou a ser uma qualidade. Cara, olha, Lázaro, fazendo aquele favor para mim, você só mostrou para mim o quanto você é 10. Ele diz, não, Ateneia, eu só sou um. Eu disse, não, cara, estou dizendo que você é 10 porque você é bacana, que você é gente boa. Tem a ver também com o verbo antes? Não, tem a ver com intenção mesmo, com carga intencional da palavra. O verbo é verbalização. Isso, mas não é por causa do verbo de ligação. O que eu posso dizer é simplesmente que eu achei 10. O seu comportamento eu achei 10. Não usei verbo de ligação e continuou o 10 como eu achei muito bom o seu comportamento. Então, isso é que a gente chama de valor semântico. São as relações de sentido. As relações de sentido, por que a Ateneia diz que a gente tem contato muito cedo com elas, hein, Ateneia? Porque você se lembra que aprendeu sinônimos e antônimos. E foi muito cedo na escola. Sinônimos e antônimos. Palavras sinônimas são palavras que são o quê? São palavras que têm o mesmo significado? Não, tira isso aí. Palavras sinônimas não têm o mesmo significado, tem um significado equivalente. O mesmo não é equivalente. Porque se fosse o mesmo, em todo lugar uma substitui a outra. Quer ver? Mãe, a roupa no varal está enxuta. Troca por um sinônimo. Mãe, a roupa no varal está seca. Então, enxuta ou não é seca? A roupa no varal enxuta. Não é a mesma coisa que dizer a roupa no varal seca? Mas se eu disser que a minha amiga Bruna fez uma dieta e da dieta que ela fez, eu percebi que ela ficou enxuta. É a mesma coisa que eu dizer que da dieta que ela fez, eu percebi que ela ficou seca? Tem o mesmo sentido? Não, porque enxuta é porque conseguiu
modelar o corpo porque perdeu o peso na medida. Mas quando eu digo seca é porque ela já passou da conta. Concorda comigo? Então, nem sempre enxuto quer dizer seco. Então, em vez de dizer que sinônimos têm o mesmo significado, entenda, sinônimo tem significados equivalentes. Sinônimos são equivalentes. E antônimos? Vocês conhecem bem, antônimos são contrários. Qual é o antônimo de perder? Ganhar. Pronto. Agora eu vou para mais relações. Essas duas são as mais leves. Nós temos mais duas relações. Quais são as duas relações? Homônimos e parônimos. Sinônimos têm significados equivalentes. Antônimos têm significados contrários. Homônimos não têm a ver com significado. Homônimos têm a ver com grafia ou com som. Então, homônimas são palavras iguais. Iguais em quê? Galerinha, quem não quer aula, por favor, pode ir lá para fora, tá? Não dá para ficar perturbando a aula com conversa, não. Lamento dizer. Se tem uma das coisas que os professores daqui são chatos com o bate-papo. Quando as palavras são exatamente iguais no som, nós dizemos que elas são homófonas. As palavras homônimas, homófonas, são iguais no som. As palavras que são iguais na escrita, na grafia, são homônimas homógrafas. E as palavras que são iguais no som e na escrita, nós dizemos que elas são perfeitas. Vou tirar aqui para a gente brincar um pouquinho. Repetindo a informação, as relações semânticas dizem respeito a sentido e significado. Sinônimas são palavras que têm o sentido e significado equivalente. Antônimas são aquelas palavras que têm sentido ou significados distintos, que a gente diz opostos, contrários. Já as homônimas não têm a ver com significação. As homônimas têm a ver com a escrita ou com o som. Quando eu encontro duas palavras com o som exatamente igual, nós dizemos que são homônimas homófonas. Quando nós encontramos palavras em que somente a grafia é igual, nós dizemos homônimas homógrafas. E quando nós encontramos duas palavras em que o som e a grafia são iguais, nós dizemos que elas são homônimas perfeitas. Vamos ver isso aqui?
na cela por roubar uma cela. Preso na cela por roubar uma cela. Olha para essas duas palavras. Tem alguma coisa igual entre elas? O som. O som é exatamente igual. Preso na cela por roubar uma cela. Então, nós dizemos que elas são homônimas, homófonas, porque elas têm o som exatamente igual. Aí vou para outra. Com sede, fui até a sede em busca de água. Com sede, eu fui até a sede em busca de água. Tem alguma coisa igual entre elas? A escrita, não é assim? Então, se é só a escrita, nós dizemos que são homônimas, homógrafas. Porque é a grafia que é exatamente igual, o som é diferente. Mas quando eu digo assim, apertem os nós que lá vamos nós. Aí apertem os nós, que é a laçada, que lá vamos nós, o pronome. Mas essas duas palavras, tem a grafia igual? Tem. Tem o som igual? Tem. Então elas são homônimas perfeitas. Manga é uma relação de homônimas perfeitas. Quando eu digo, eu chupo manga, limpo a boca na manga da camisa de Helder e Bruna manga de nós dois. São 3 acepções diferentes para a palavra manga, mas é a mesma grafia e o mesmo som. Então, são homônimas perfeitas. Eu chupo manga. Limpo a boca na manga da camisa de Helder. E Bruna, manga de nós dois. Então, aqui a fruta, ali a peça da roupa e ali é o verbo mangar. Mas é a mesma palavra. Então, quando são iguais na grafia e no som, nós dizemos que elas são homônimas perfeitas. Ok? Aí nós vamos ver as parônimas. As parônimas são palavras parecidas. Tão parecidas que a gente corre o risco de deixar escapar uma no lugar da outra. Como assim? Faça a sua descrição com descrição. Descrição e descrição. Tem alguma coisa igual entre essas palavras? Não, nada. A escrita é igual? Não. O som é igual? Não. Mas elas não são parecidas? Descrição e descrição? Então a gente diz que elas são parônimas. Ratificar e retificar. Ratificar é confirmar e retificar é corrigir. Por isso que a gente tem aquela loja que chama retífica de motores. Porque é conserto, correção de motores. Nós temos emergir e imergir. Imergir é mergulhar. Emergir é vir à tona. Mas são parecidas. Aí se vocês tiverem escutado hoje, ou visto hoje, não, nem é escutado, porque eu não sei se foi a fala, foi a escrita. Vocês viram no Instagram a propaganda do Evolução Concursos? Salvo engano, foi o professor Elias falando. E ele diz o que na fala dele? Que o concurso está eminente. Aí eu pensei, não está eminente. Mas ele não disse. Se você olhar direitinho, ele não disse. A legenda foi que colocou. Ele disse muito rápido. Ele disse, o concurso está eminente. E a legenda foi que colocou eminente. Como a gente olha mais para a escrita do que para a voz das pessoas, eu fiquei pensando, poxa meu. Aí eu disse, bom, mas ninguém vai tirar. Porque se a gente tirar, as visualizações a gente perde. Então vamos deixar. Mas eu vou conversar com os meninos na sala. Eminente e iminente são muito parecidas. São parônimas. Agora, eminente significa nobre, importante. Então eu digo, um eminente cidadão acaba de entrar na sala. Então esse eminente aí é ilustre, nobre, importante. E iminente é o que está prestes a acontecer. Então a legenda lá era para ser o quê? O concurso está iminente. Ele está bem pertinho de sair. É para dizer, o edital está iminente.
Eu não posso dizer que o edital está eminente. Não, porque isso aqui é título que nós damos às pessoas. Então, o eminente cidadão, o eminente vereador, o eminente professor, que é para dizer o ilustre professor. Tá bom? Agora, sendo algo que está prestes a acontecer, iminente. Então, só corrigindo aquela postagem no Instagram. Tá bom? Torcendo para chegar a hora em que ela vai desaparecer. Porque se incomoda a vocês, ou a parte de vocês, quem percebe se incomoda, quem não percebeu deixou passar. Agora imagina se um professor de língua portuguesa deixa passar. Não. Então, desde que saiu a postagem que eu estou incomodada com aquilo. Mas vai sair. Pronto. Então, dizemos que são sinônimas equivalentes, que são antônimas contrárias, que são homônimas, são iguais. Iguais em quê? No som, homônimas homófonas. Na escrita, homônimas homógrafas. No som e na escrita, homônimas perfeitas. E parecidas, parônimas. Pronto. Tá bom? Não. Não, só se substituir uma letra por outra. Uma boa palavra é essa daqui, ó. Despercebido e desapercebido. Essas palavras são homônimas ou parônimas? Ou seja, elas são iguais ou são parecidas? São parecidas, agora muito parecidas, não são? Despercebido e desapercebido. São só parecidas. E qual é a diferença? Se eu não souber a diferença entre as duas, eu corro o risco de usar uma no lugar da outra. São parônimas. Ateneia, esse par de palavras, como ele é campeão de provas, vamos lembrar. Despercebido é sem que se perceba. Quando você quer sair de fininho, você tenta passar despercebido. Ou seja, sem que as pessoas percebam. E desapercebido é desprovido de alguma coisa. Se você vai escrever e não tem caneta, você diz, Ateneia, eu estou desapercebido de canetas. Você me empresta uma? Se você quer fazer, ou vai fazer um lanche, ou então eu digo assim, vamos lanchar comigo, Derek? Aí Derek diz, Ateneia, eu não vou hoje. Eu disse, por quê? Porque eu estou desapercebido de dinheiro. Ou seja, ele está dizendo para mim, eu estou desprovido de dinheiro. Essa é a diferença, tá? Então, despercebido é sem que eu perceba. E desapercebido é desprovido de alguma coisa. Vou fazer um bolo, está faltando farinha de trigo. E no bolo tem que ter farinha de trigo? Minha cozinha está desapercebida da farinha de trigo. Pronto, é desprovido, tá bom? Então, são parônimas. Entendeu? Como é que isso ocorre nas provas? Só tem um jeito, né? Vamos resolver 4 questõezinhas, dizendo para vocês e para a galera que chegou agora, a prova PM do Piauí, a última, a banca responsável foi a banca que se chama NUCEP, que é uma banca vinculada à Universidade Estadual do Piauí. Há rumores de que o próximo concurso já não será no CEP, será FGV. Só rumores. Então a gente vai resolver hoje algumas questões FGV e algumas questões no CEP. Se de repente a gente descobrir que é IDECAM, a gente vai para o IDECAM, tá? Se tem uma coisa que eu posso dizer sem falsa modéstia, eu sou especialista em todas as bancas, porque eu estou sempre procurando todas as bancas. São 35 anos de concurso, então em 35 anos eu já tenho todas as bancas conhecidas minhas. Tá bom? Só dizendo para vocês, eu ouvi, digo isso sem falsa modéstia, eu realmente admito que fiz e me orgulho disso. Galera que fez a prova do PM Ceará, fez a prova PM, viu no YouTube o comentário de todas as questões,
Viu com um professor, viu com 2, viu com 3 e não viu nenhum anulando 2 questões. Eu anulei 2. 2 questões de português da PM Piauí, ou PM Ceará, estão nulas. Elas não têm resposta. Tá? Hã? Pois é, eu achei 2. Nunca me responsabilizo pelo pedido de anulação da questão sozinha. Eu resolvi a prova, vi que 2 não tinha resposta, mas eu tenho o meu grupo de trabalho e aí eu encaminhei a mesma questão para mais 3 professores de língua portuguesa e disse, resolva essas questões aí para mim. Por que, Ateneu? Eu digo, só resolve, porque eu não vou sugestionar você. Graças a Deus, meu grupo está bem sintonizado. Todos acharam o mesmo erro. Nenhum achou gabarito. Eu disse, então agora a gente entra. Uma é daquela lá do predicado sujeito? Isso. Uma é aquela, está nula. A 9 e a 10. Assim, quem pegou a prova 1 é a 9 e a 10. Uma é aquela de predicativo e a outra é aquela de oração coordenada, oração subordinada. Também era para numerar. E todas as 2 estão nulas porque nenhuma delas tem resposta. Tá bom? Vamos lá, pegue seu material, vamos brincar de FGV. FGV só conferindo com vocês. Ops. Aqui. Só conferindo com vocês, para que vocês saibam o que é que vocês estão fazendo. Essa prova foi já de 2025, tá bom? Então é uma prova recente, foi da PM de São Paulo. E pelo que a gente pode ver das provas FGV, é que elas não trabalham com textos longos, elas trabalham com pequenos textos, como se fosse um texto para cada questão. Já no CEP, semelhante ao S, coloca um texto. Qual é a diferença? É que a UES coloca um texto, no CEP coloca uns 5 ou 6. Ponto. Textos. Não são 5 ou 6 microtextos. No CEP coloca 5 ou 6 textos. FGV, microtextos, ou seja, 2 linhas, 3 linhas, só para resolver a questão. E o S, um texto de apoio. Então, vamos para cá. Vamos brincar de FGV, depois a gente brinca um pouquinho no CEP. Questão 1. Prova de 2025. Há uma série de palavras que correspondem a frases em suas situações comunicativas. Assinale a palavra que mostra convencionalmente uma frase equivalente. Ou seja, de um lado a frase e do outro lado qual é a intenção comunicativa dela. Qual é a alternativa que está correta? Está no seu material, está aqui comigo. Ou seja, qual é a frase que diz exatamente o que está na informação seguida? Perigo. Aviso de trabalho na estrada? Até pode ser. Até pode. Mas eu não posso garantir que sempre será. Fogo. Ordem para parar de atirar? Não, é para atirar. Devagar, conselho para dirigir lentamente? Aí não tem como ser outra coisa. Se eu digo devagar, é para alguém diminuir a marcha, diminuir a velocidade. Letra C. Chega, aviso de chegada a algum lugar. Não, aviso de chegada a algum lugar é, querida, cheguei, né? Então aqui é chega, basta, para, né? E depressa, pedido de ajuda. Não, eu posso até estar numa urgência, numa emergência, mas um pedido de ajuda é socorro. É? Então, nós temos correta a letra C. Questão 2, da mesma banca. A frase a seguir mostra um termo... Oh, gente, faltou isso... Faltou marcar. A frase
As frases a seguir mostram um termo sublinhado que foi substituído por outro termo de valor pejorativo. Gente, deixa eu só dizer a vocês. Pelo amor de Deus. Eu conheço muita gente boa. Quando eu digo gente boa, não é em oposição a gente má, não. É gente que a gente tem como referência, que pronuncia pejorativo. Não existe a palavra pejorativo. Viu? Tire esse R, pelo amor de Deus. É pejorativo. E o que é pejorativo? É aquela intenção de diminuir o outro. Mas diminuir não porque é a medida, é diminuir ofensivamente. Qual é a alternativa? Diz: as frases a seguir mostram um termo sublinhado que foi substituído por outro termo de valor pejorativo. Isso só não ocorre em qual alternativa? A capa do livro ficou pegajosa. Minha gente, a capa do livro ficou grudenta. Esse grudenta não dá ideia de inferioridade mesmo? Tá. Gente, ele não pôde escapar de suas mãos. Ele não pôde escapar de suas garras. Você diz, poxa, então a moça foi lá e fez... Pejorativo. O quarto se mostrava desarrumado. O quarto se mostrava bagunçado. De novo, diminuiu. Seus pais tinham mau cheiro. Não, seus pais tinham fedor, catinga. Diminuiu de novo. Agora, suas roupas eram de outro país, seus trajes eram de outro país. Roupas e trajes não diminuem o valor da roupa. Então, é a letra A. Ele quer o que não é. Mas dá a ideia de que você vai atacar. Garra dá a ideia de abutre, de água, de alguém que vai. Ele não escapou das minhas mãos, ele não escapou das minhas garras. Então, a única alternativa em que uma palavra substitui a outra com o mesmo valor, sem dar a ideia de menosprezar, é essa: suas roupas e seus trajes. Agora, o quarto desarrumado e bagunçado é um pouquinho além de desarrumado. Oi? Pejorativo. Então, ele quer o que não tem valor pejorativo. Ou que seja, uma substitui a outra com o mesmo equilíbrio. Em outras palavras, são sinônimos, mas tem uma força do sinônimo aí. Né? Ok? Quer dizer, todas são sinônimas. Só que 4 delas são sinônimos com intenção pejorativa, de diminuir, né? De inferiorizar, de menosprezar. Questão 3. Eu conversei com vocês sobre subjetividade. A subjetividade é particularmente expressa pelos pronomes de primeira pessoa. Assinale a frase em que outro pronome se encarrega da subjetividade equivalente aos pronomes de primeira pessoa. Espera aí, quem é a primeira pessoa? Eu. Então, primeira pessoa, eu, nós, me, nosso, são pronomes de primeira pessoa. Ele quer uma alternativa aí em que a gente tem subjetividade, mas é com outro pronome, não é com o de primeira pessoa. Peraí, o que é que eu estou procurando nessa questão? Subjetividade é porque você está no texto. Você está ali. Leia essas frases como se estivesse conversando com alguém. E perceba na sua leitura em qual delas você está nela. É só ler tranquilamente. Em voz alta eu vou falando. Na Idade Média, preferia-se o campo à cidade. Eu estou nesse texto? Não. Afinal de contas, vai-se ao teatro ou não?
Então, você vai participar do concurso? O ministro tem a honra de convidá-lo para o cargo. Os cidadãos honestos, esses devem enfrentar a realidade. Onde é que você está no texto? Onde é que você se reconhece no texto? Afinal de contas, vai-se ao teatro ou não? Quando você diz assim, vai-se ao teatro ou não, é nós vamos ou não vamos? Pronto. Em outras palavras, você usou o se aqui, que não é primeira pessoa, mas você está perguntando de outro jeito. Afinal, a gente vai ou não vai? É. Isso. Vai-se a Expocrata ou não? Vai-se ao Expocrata ou não? Aí você diz, vou mais não. Aí você diz, então eu vou sozinho. Então esse é que tem subjetividade. É como se alguém estivesse perguntando para você, nós vamos para o teatro ou não vamos? Nós temos aqui uma alternativa que a gente chama de distrator. Acostumem-se com o nome distrator. Distrator é a alternativa que distrai a gente. Ou seja, a gente pode confundir de ser a resposta. É? Então, por sinal, o nível das questões se dá exatamente pelo distrator. Quando uma questão só tem um distrator, ou seja, só uma alternativa que distrai a gente e que pode confundir a gente diz que é uma questão fácil. Se houver 2 distratores, a gente diz que é uma questão mediana. Se tiver 3 ou 4 distratores, a gente diz que é uma questão difícil. Por quê? Porque há muitas alternativas para confundir a gente. Tá bom? Sabe onde é que está o distrator? Então, você vai participar do concurso? Só que aqui eu estou dirigindo a você, ao outro. Não é comigo. É outra pessoa. O você é outra pessoa. Então, a única alternativa em que você está na história é quando você diz, afinal de contas, vai-se para a aula ou não vai? Pronto. Ou seja, a gente vai ou não vai? Nós vamos ou nós não vamos? Então, tem aí. Só o nós. Afinal de contas, nós vamos ao teatro ou não? Só caberia o nós. FGV, são 4 questões FGV. É. Esse foi um concurso de 2025, viu? Depois nós temos 4 no CEP. A última foi no CEP. Há rumores que pode ser FGV a que venha por aí. Por isso que eu trouxe das 2 bancas. As frases a seguir foram reescritas de forma a se eliminarem delas as marcas de subjetividade do emissor. Ou seja, a subjetividade de quem fala, as marcas pessoais. Pronto. Assinale a frase em que isso foi realizado de forma inadequada. Então, em todas elas, foram tiradas as marcas pessoais. Mais uma parece que não souberam fazer isso não. Qual foi a que falhou? A televisão mostrou o triste fim de um episódio lamentável. Bom, o triste fim e episódio lamentável aí é opinião minha. Aí, na reescrita, alguém só colocou, a televisão mostrou o fim do episódio. Então, tirou as marcas pessoais. Vou para outra. A deplorável atitude do árbitro prejudicou a boa partida. Bom, dizer que a atitude dele foi deplorável e dizer que a partida foi boa é a opinião de alguém. Pode ser que outro não veja desse jeito. Então, tem marcas pessoais. Tira. A atitude do árbitro prejudicou a partida. Ok. Ficou sem marcas pessoais. Vou para a letra C. Infelizmente, a atriz, inadequada para o papel, continua na peça interessante.
Ó, dizer que a peça é interessante, dizer que a atriz é inadequada e dizer que isso é infelizmente, são marcas pessoais. Tirando as marcas pessoais, infelizmente a atriz continua na peça. Continua sua opinião aí. Porque o infelizmente é você que acha. Então não conseguiu tirar as marcas da subjetividade aqui. Ó, aqui tirou as marcas da subjetividade. Aqui tirou as marcas da subjetividade. Aqui não tirou. Por quê? Porque deixou o infelizmente. Infelizmente é você que pensa assim. Marcos emocionou-se com aquelas belas palavras. Marcos emocionou-se com aquelas palavras. Ok. Tirei a minha opinião quando eu disse que elas eram belas. Pronto. Vou para outra. A paisagem romântica e agreste estava mudando. Achar a paisagem romântica e agreste é opinião sua. A paisagem estava mudando. Então, a única alternativa que não conseguiu tirar as marcas pessoais inteiras foi a letra C. Subjetividade é o que você pensa a respeito disso. Bem-vindos, FGV é isso aqui, viu? FGV é isso aqui, FGV vai para o CNU, né? É esse estilo aqui de questão, tá bom? FGV. Agora vamos brincar com o CEP, tá bom? Ah, não vai dar mais tempo. Que horas aí? 8, né? Então tenho que deixá-los porque já é outro professor. Tá bom? Eu só envio já o gabarito para vocês. Aí vocês tentam resolver. Ou se não quiserem tentar resolver, embarcam na turma. Nunca resolvemos questões sem primeiro nos apropriarmos do conhecimento. Tá bom? Então, em todas as aulas, para cada questão, a gente primeiro recebe a informação para ficar seguro dela e depois se lançar. Boa noite para vocês.